o adultério é uma espécie de condição humana permanente. Todos nós vivemos no adultério. Eu vou começar esta aula fazendo alguns comentários a respeito de uma questão enviada, não aqui para a aula, mas para o fórum, pelo Luiz Augusto Freire da Silva, que também assina como Macambira. Como as observações dele suscitaram muitas discussões no fórum, e essas discussões são muito propícias para introduzir determinados temas de lógica, que eram justamente os que eu gostaria de introduzir hoje, então eu vou tomar esta mensagem dele como mote para esta aula. Aqui diz ele está se reportando a aula em que eu descrevi a estrutura do ato sexual e, de passagem, observei que, a rigor, o primeiro ato sexual já configura um casamento, daí para diante o mais sendo puro adultério. Daí diz ele, de fato, os ministros do casamento são os noivos e a consumação se dá com o ato sexual. No entanto, pode haver relação sexual fora do casamento simplesmente por não haver nenhuma declaração de vontade por parte do casal e nem mesmo a vontade de convivência permanente. E isso me parece algo absolutamente fundamental no casamento, tanto que se um noivo declara que quando contraiu núpcias não entendia bem a natureza do casamento e, consequentemente, não teve real vontade de se casar efetivamente, esse matrimônio é tido por nulo e as relações sexuais do casal são todas, objetivamente, como simples fornicação. Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte. Ele está tomando a definição de casamento, o conceito de casamento, tal como está ali registrado na doutrina católica e está deduzindo a partir dessa definição. Deduzir a partir dessa definição não passa de você descobrir espécies dentro de um gênero. Quer dizer, você vai deduzir do geral para o particular por um processo que, na verdade, é inteiramente, pode ser inteiramente mecanizado. Quer dizer, dada um gênero, você pode, né, discernir as espécies dentro dele mediante simples análise. Você nada vai acrescentar ao conceito originário. Então, esse é um modo de raciocínio que a gente chama estritamente silogístico. Ele pegou a definição e vê se um determinado exemplo que foi dado se enquadra nessa definição ou não. Então, como a definição do casamento na doutrina católica pressupõe, vamos dizer, a declaração expressa da intenção de convivência permanente, então aquilo que não abranja isso está evidentemente fora da definição do casamento. Bom, acontece que analisar um conceito não é a mesma coisa que descrever e analisar uma experiência, um fato. Principalmente quando este conceito, quer dizer, não se destina a descrever o fenômeno na sua totalidade, mas precisamente uma das suas espécies, tá certo? Tal como foi definida numa certa época histórica pela Igreja Católica. O sexo é um fenômeno permanente no ser humano e permanece mais ou menos igual, tão longe quanto você possa remontar na história, tá certo? Você não encontrará nenhuma modificação substantiva, nem do instinto sexual, nem das relações sexuais. E, no entanto, a doutrina católica do casamento surge, vamos dizer, nem mesmo na fundação do cristianismo, mas ela vai se formando gradativamente aos poucos. Então, ela é um fenômeno histórico, tá certo? Muito posterior à origem das relações sexuais e, evidentemente, para mim não faz o menor sentido você analisar um fenômeno a partir de uma doutrina que foi feita sobre ele, justamente não para defini-lo, mas para limitá-lo e para moldá-lo, tá certo? Numa época muito posterior. Então, aí, de cara, há um erro de método. Também é claro que quando eu usei a palavra adultério para descrever o que acontece, vamos dizer, nas relações sexuais segunda, terceira, quarta e quinta, etc. É claro que eu não estava usando essa palavra no sentido específico que tem dentro da religião católica. Não faz sentido. Eu estou me referindo a uma espécie, vamos dizer, de adultério essencial, permanente, que independe da existência de qualquer regulamento a respeito. É a este tipo de adultério essencial que o Cristo se refere quando ele diz: se você desejar a mulher do próximo, você já pecou em pensamento. Então,
não há, vamos dizer, nenhuma possibilidade de você regrar por um regulamento, uma lei da igreja, o que a pessoa vai fazer em pensamento ou não. Então, é claro que nós estamos falando aqui de dois planos de realidade completamente distintos. Né? Quando se formulou a doutrina católica do casamento, se deu ao adultério, vamos dizer, um significado muito mais restrito. Quer dizer que, por exemplo, você não vai pedir anulação do seu casamento porque a sua mulher desejou em pensamento o marido da vizinha. Isso é absolutamente impossível. Tá certo? E, no entanto, é este, vamos dizer, adultério essencial que o Cristo se refere. Né? Então, não, não tem sentido analisar a estrutura do ato sexual e, portanto, a estrutura do próprio casamento a partir da doutrina cristã. Você não pode esquecer que a doutrina cristã é uma dentre inumeráveis leis que regulam o casamento no mundo. Tá certo? Essas leis que regulam o casamento partem da existência de um fenômeno. Elas não definem e não criam este fenômeno. O fenômeno já existe, tá certo? No próprio reino da natureza. Tá certo? E esses regulamentos são feitos, vamos dizer, para limitá-lo, enquadrá-lo e criar uma nova forma de convivência social. Então, o erro de método é não só tomar um conceito, mas tomar um conceito normativo como base para a descrição de um fato. Isso, logicamente, isso não faz o menor sentido. Por outro lado, é fato que a descrição da estrutura do ato sexual, tal como eu a fiz, ela não é um raciocínio lógico, ela não é uma dedução lógica, tá certo? Ela é, como se diz, uma meditação. Meditação significa você aprofundar a consciência que você tem dos elementos de memória relativos a um determinado fato, tá certo? E deixar que os elementos que compõem esse fato apareçam e se distingam uns aos outros, vamos dizer, de maneira mais ou menos espontânea, sem que você force nada. Nós não estamos aqui tentando provar nada, tá certo? Estamos apenas uma meditação é como se fosse um depoimento que você faz para você mesmo, uma confissão que você faz para você mesmo, tá certo? E a estrutura do fato dado não é criada pelo seu raciocínio lógico, tá certo? Mas pelos próprios elementos que vão aparecendo dentro dele, que aparecem uns dentro dos outros, uns ao lado dos outros, uns opostos aos outros, etc, etc. De maneira que a estrutura se configura por si mesma, independentemente da sua vontade ou do curso que você dá ao seu raciocínio. Não pode esquecer que o raciocínio lógico é uma atividade construtiva, quer dizer, você está, como se diz, empilhando proposições na base da dependência que umas têm em relação às outras, tá certo? É como você demonstrar um teorema ou construir uma figura geométrica. Ao passo que a atividade descritiva, a análise da experiência, ela não chega a ser uma atividade, ela é quase que uma passividade. Você está apenas deixando que a memória traga os elementos, tá certo? Tal como eles apareceram na experiência, sem que você interfira na ordem deles. E você vai apenas registrando e observando as relações internas que definem o próprio fenômeno. Quer dizer, não é simplesmente uma atividade memorativa, vamos dizer, anárquica e sem forma, tá certo? Mas ela não tem uma forma lógica, ela tem a forma do próprio acontecimento. Mas quando eu digo, por exemplo, eu comecei da observação de que o ato sexual é um contato, quer dizer, é um acontecimento mediante o qual um indivíduo rompe o seu isolamento corporal, tá certo? Entrando numa relação mais íntima, uma relação sensorial mais íntima. Isso aí, vamos dizer, é a primeira coisa que ocorre na descrição. Né? Os outros elementos vêm dentro deste. Tá certo? À medida que você consegue recordar o que se passa ali, você percebe imediatamente que o contato não se esgota, tá certo? Na mera proximidade entre os corpos, mas numa espécie de
sincronia de sensações. Se não há essa sincronia de sensações, o ato não se perfaz. Não é isso? É, e assim por diante. Não é isso? Ora, no instante em que eu disse que nesse aprofundamento do contato há um ponto em que o ser inteiro de cada uma das pessoas envolvidas entra em contato, como se dissesse, as almas imortais se contactam ali. Quer você queira, quer não, quer você perceba, quer não, isso está realmente acontecendo. Não só as almas imortais, mas toda a sequência hereditária que vem desde o começo do mundo. Quer dizer, são duas linhas hereditárias que vêm de milênios e milênios e milênios, elas estão ali presentes. Né? Quer dizer, as linhas hereditárias estão presentes e as almas imortais, de algum modo, entram em contato. A esta altura, que sentido você faz você perguntar sobre o consentimento ou não? Você entrou numa faixa de experiência que não tem mais nada a ver com o tempo, tá certo? Nem com o prosseguimento da sua existência terrestre. Quer dizer, que aquele encontro se deu já numa espécie de supratempo. Né? Você verá, quando a igreja introduz na definição do casamento este elemento que se chama consentimento mútuo, ela o faz por um ato de misericórdia para atenuar a gravidade do envolvimento sexual. Então, longe de você poder definir, né, este encontro pelo que a igreja legislou a respeito, ao contrário, ela legislou limitando a responsabilidade humana. Mas, a rigor, essa responsabilidade já está presente no ato mesmo. Quer dizer, no instante em que, através do contato entre os corpos, duas pessoas entram numa relação profunda que diz respeito às suas almas imortais, o consentimento ou não já não faz a menor diferença, porque elas já estão envolvidas, por assim dizer, eternamente, num plano não de eternidade, mas de perenidade. Está compreendendo? Então, é claro que a gravidade da coisa é imensa. Não é isso? E quando Cristo diz que se você desejou a mulher do próximo, você já pecou em pensamento, o que ele está dizendo é o seguinte: o adultério é uma espécie de condição humana permanente. Todos nós vivemos no adultério, tá certo? Ou em pensamento, tá certo? Ou por uma relação sexual que, marcando o encontro das almas imortais, já uniu uma a outra eternamente, e que em seguida você renega. Né? Não tem como escapar. Quer dizer que, quando olhamos as coisas à luz da doutrina católica sobre o casamento, nós verificamos que só houve adultério em determinados casos muito específicos. Tá certo? Mas essa definição de adultério, ela é feita, vamos dizer, justamente para limitar a responsabilidade, para nos descarregar, por assim dizer, do ônus desse adultério permanente no qual todos nós vivemos pelo simples fato de estar no planeta Terra e de termos desejo sexual. Estão compreendendo? Então, tanto o termo casamento quanto o termo adultério foram usados por mim num sentido muito mais amplo e, por assim dizer, antropológico, quer dizer, referente à estrutura permanente da vida humana na Terra, e não a uma situação que é inaugurada pela doutrina católica.